começando mais um episódio do nosso Café Rios. E hoje, comemorando o aniversário da nossa querida cidade Itapurá. Então, eu não podia deixar de trazer alguém tão pioneiro quanto, né? Bom, ela está aqui em Itapurá desde 1980. E olha que Itapurá nessa época não era nem emancipado ainda, era conhecido como vila, tá? Então já são 45 anos que ela está aqui na nossa cidade e ela fez uma contribuição imensa, principalmente para a nossa saúde, para a saúde do nosso município. É claro que eu estou falando dela, a nossa Dionês Piccolotto. Dionês, muito obrigada, que bom que você aceitou o nosso convite, que bom ter você aqui justamente no dia do aniversário da nossa cidade. Então, gostaria muito de agradecer por essa oportunidade, que fui pega de surpresa. Fico muito feliz pelo convite, pela essa homenagem que estaremos fazendo para o município, né? E uma gratidão enorme a Deus por estar aqui com vocês. Que bom, que prazer te conhecer, que prazer tê-la aqui conosco. Mas então vamos lá, né? Conta um pouquinho da sua história, Dionês. 1980, quando você chegou aqui. Então, meu nome é Dionês, né? Como todo mundo me conhece, uns me chamam de Dione. Sou casada com o Paulo Luiz Piccolotto. Temos 2 filhos, o Luiz Paulo, que todo mundo conhece pelo Pico. É o Pico. O Pico. e a Flávia, né? Tenho 4 netos, um em memória, e há mais um a caminho agora. Que delícia! E aí a gente chegou aqui, casamos em 21 de junho de 80 e viemos para cá em 15 dias depois. Você morava em Pato Branco, né? Em Pato é isso, Branco. vocês se casaram lá, então. A gente casou 21 de junho de 1980 e iniciozinho de dia 2 de julho saímos de lá, viemos para Itapurá. Meu sogro tinha vindo, comprado umas terras e a gente veio aventurar. Jovem, né? Sim. Veio aventurar. E aí a gente veio. Já tivemos o primeiro impasse na vinda de Cuiabá para cá, ônibus quebra, já tivemos que dormir lá no meio do caminho, e assim sucessivamente. Ali já foi um aviso, tipo, vão com força e coragem, porque, né? O negócio lá não vai ser fácil, Promete, não. promete. E assim foi. Chegamos e fomos recebidos pela família do seu Calvino Chaves. Na época já tinham casa aqui, o filho dele que estava aqui na época. E ficamos ali por uns 2 ou 3 meses, até meu sogro vir construir uma casa pra gente, né? Aí ficamos acomodados aqui na vila. Na vila, na né? vila, Itapurá. que tinha 3 casas na época. Meu Deus, você chegou aqui, então realmente não tinha nada. Não tinha nada. Tinha essas 3 casas e estava começando a construir a escola, a primeira escola de madeira. E era tudo início de tudo. Algumas 2 ou 3 ruas, umas leiras de madeira enleirada, era tudo, muita terra, mês de julho aqui era, que hoje em dia não é mais igual era muita poeira, muita terra, né? Então assim, a gente fico bem chocada quando chegou aqui com a realidade. É porque saiu de Pato Branco, que já era uma cidade desenvolvida, mesmo em 1980. A gente morava no interior, na verdade, né? Mas a referência era Pato Branco, é. Aí chegar aqui em Itapurá, mas isso aqui é Itapurá, quando eu cheguei, estava chegando. Aí no outro dia, depois que esse ônibus passou lá quebrado à noite, aí passou um caminhão vendendo melancia. Ia trazer melancia para cá. Hoje Itapurá manda melancia. Manda para tudo quanto é lugar. Então, e aí a gente veio de carona. Veio de carona com esse caminhão, porque o ônibus continuou lá quebrado. Chegamos aqui umas 3 horas da tarde. Nossa. Chegou aqui, eu falei pro motorista, mas isso aqui é Itapurá? Tem certeza que você me trouxe pro lugar certo? É Itapurá. E aí chegamos, já encontramos as pessoas que a gente conhecia lá. Meu Deus, o que é aquilo? Eu acredito que o impacto deve ter sido grande, né? Foi grande. E nova, né? Recém-casada. Sim, com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Ou seja, imagina, uma adolescente chegando aqui, recém-casada, numa cidade que não era nem cidade. Não. Era vila. Não. E a gente foi morar ainda fora dessa vila, que dava uns 3 quilômetros daqui, onde o seu Calvino tinha construído uma casa para a família dele.
E aí a gente vinha, cada 2, 3 dias, final de semana, a gente vinha caminhando para a vila. Que tinha 3 casas. Que tinha 3 casas. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar como é que era. Isso mesmo. Porque, bom, 1980 eu não era nem nascida, porque eu sou de 82. Você viu? Então eu não consigo nem imaginar. Então agora em como junho, essa dia 21, sábado que vem, completa 45 anos de casados. E dia 7 de julho, 45 anos que a gente chegou aqui. Então, meu sogro comprou essa terra, falou assim, a gente já estava namorando algum tempo. Aí ele falou, ó, vocês vão casar, então vamos para lá cuidar dessa terra. Mas acabamos que nem fomos morar nessa terra. Então Os os planos mudaram. os planos eram mas chegou aqui e mudou, né? Porque era bem difícil, era longe da cidade, essa terra. Não tinha como chegar até lá, era mata fechada. Mata fechada, né? É. Fora que não Exatamente. existia asfalto, né? Sim, Dionísio? era estrada de chão. Era estrada de chão, Cuiabá né? aqui era estrada de chão. Que a gente veio, aquela noite que o ônibus quebrou e também depois, quando vinha o tempo da chuva, era atoleiros e atoleiros. Eu já escutei muita história nesse Sim. sentido que, por exemplo, quando começou o primeiro banco era em Diamantino, que para ir até Diamantino fazer compra era uma novela, tanto para ir, outra novela para voltar, né? Exatamente. Era bem complicado. Exato. Era bem difícil. E como é que foi desenvolver isso? Chegar aqui com 17 anos, olhar tudo isso, como é que você enfrentou essa primeira etapa da sua vida, tanto de casada quanto pessoalmente? Como é que você fez isso, Dionísio? Então, foi uma longa história, na verdade, assim, é uma história grande, 45 anos de história, né? Sim. Mas eu falo que a maior parte, eu já me considero matogrossense, porque eu já Viveu mais moro aqui do que exatamente, né? E assim, foi uma trajetória, depois desse período que a gente ficou na casa desses amigos, a gente veio aqui para a cidade, para a vila. Aí depois meu marido conseguiu um trabalho para a colonizadora Tapurá, com o seu Mauro Tenuta e doutor Filhinho do Correia da Costa. Enfim, fomos para umas fazendas, ele começou a trabalhar com trator de esteira, abrir estradas e ficava indo e vindo. Eram 2 casais, eu e o Paulo e ele e a esposa, entendeu? Então assim, era um caminhão, 2 casais, umas panelinhas, e a gente ia, ficava uns tempos na outra fazenda, voltava, para poder ganhar um dinheiro, para poder se sustentar, entendeu? E como é que Itapurá virou cidade? Me conta como é que foi a abertura, como é que começou Itapurá? Porque começou com a vila, 3 casinhas, mas como é que vocês foram colonizando? Como que vocês foram abrindo isso aqui para se transformar na Itapurá de hoje? Exato. Aí foi vindo mais famílias, né? Chegando famílias, foi abrindo mais. Aí quem vinha, tipo, a colonizadora trazia muitos compradores. Aí comprava-se as terras, as áreas de terras aqui em volta. Aí já ia construindo as casas, que já tinha as serrarias aqui. Sim. Que inclusive as missas, se rezava uma missa a cada 30, 40 dias na serraria. Quando vinha Porque o padre vinha, passava aqui, que ia para Juara, Porto dos Gaúchos, para frente, celebrava uma missa na serraria, que não tinha igreja, não tinha onde. Até que depois foi construída uma igreja de madeira. É assim, esse padre continuou vindo, depois já mudou, né? Então, assim, essa colonização foi anos e anos, até que começou a se construir as serrarias aqui dentro mesmo. Tinha uma serraria próximo aqui no Rio Barela, que a serraria era do seu Barela, né? Sim. Ficou até o nome do rio, Rio Barela. Rio Barela. E aí depois que construiu as serrarias aqui próximo da cidade, que era da vila, então tudo começou a fluir. Começou a fluir, crescer mais. Já tinha mais acesso às madeiras para construir as casas e foi... Mas assim mesmo foi anos e anos, não se tinha água. Eu ia falar isso, como é que vocês faziam? Era faziam? muito fundo, era poço de 20 e poucos metros para tirar água ali no balde, na corda. Lavar roupa. Sair da água encanada e vir. Exato, lavar roupa era lá no Rio Barela. Nossa. Quando não conseguia tirar o suficiente, tinha que lavar essa roupa longe no rio, entendeu? Então, assim, era bem complicado. Piorou na época da seca, né? Na época da seca, aí o poço, a tendência ainda afundava mais. Não existia poço artesiano naquela época. Era poço feito manual. Então, o que dava para cavar era o que era feito.
Gente, parece história de filme, escutando, Parece, né? parece. Parece história de filme, de que, olha, ia lá no rio lavar uma roupa, que tinha que pegar água do poço para Exato. poder tomar um... Não lembro para te falar agora em que ano colocou o mercadinho lá, a primeira mercearia, que tinha a merceariazinha ali para comprar alguma coisa. Era tudo muito difícil. Quem conseguia ir buscar fora Diamantino, que nem você Sim. citou no início, né? Trazia, cedia para as outras pessoas, entendeu? Então, fazia. assim, quando matava um boi numa fazenda, uma Saía novilha, chegava aqui e distribuía, porque não tinha como guardar essa carne. Não tinha uma geladeira, não tinha Não, energia essa carne era elétrica, era nada. dividida. Não tinha como. Sim. Até que com o passar dos anos conseguiram esse gerador, Aí que começou a a ter geladeira, mas era assim, 2 horas de manhã, umas 2 ou 3, não lembro direito, 2 ou 3 de tarde, 2 ou 3 da noite, aí 9h30 da noite, 9h30 desligava, Tocava sirene também para desligar? tocava sirene. Aí ficava sem energia até no outro dia. Então você não podia ter muita coisa estocada, quase nada. Quase nada, realmente. Então tudo que tinha, que era perecível, tinha que Comprando estragar. só o suficiente. Sim. E foi passado muita dificuldade, muita. Eu nunca esqueço que tinha uma amiga aqui, a mulher do gremessor, que media as terras, e um dia ela chegou na minha casa de manhã, a dona Dita, ela mora aqui até hoje. Ela chegou assim com uma panelinha, essa é uma história que eu vou levar Pra vida. para a vida. Era uma panelinha e ela tinha um quadradinho de carne, tipo assim, 300 gramas de carne. Ali dentro daquela panela ela veio trazer para mim, porque ela sabia que eu não tinha. Olha só. E o marido tinha vindo em Cuiabá de avião e tinha trazido isopor de carne. E ela tinha geladeira a gás e ela mantinha essa carne, então ela podia ter mais. Então, assim, aquilo ali para mim foi, sabe? Um belo ato de Nossa, gentileza, né? foi divino aquilo ali, sabe? Sim, porque, nossa, Então, quando aquele não dia tem... foi o almoço especial. Ganhar uma carne para o almoço, carne fresca, como eles falavam. Eu acredito. E, Dionísio, com tudo que você viu Itapurá crescendo, quais as histórias que mais marcou você no desenvolvimento, né? No andar do desenvolvimento da cidade? Quais as histórias, quais situações mais te marcou que você fala, nossa, eu vi isso, olha, aquilo eu participei. Então, uma dessa parte, dessa história é o fato de eu ter visto essa cidade nascer do zero praticamente. Porque quando eu cheguei, quando a gente chegou, tinha essas 3, 4 ruas e aí as casas foi surgindo. Aí quando meu marido começou a trabalhar na fazenda, né? Que era longinho daqui, a gente ia, ficava uns dias para lá, quando vinha já tinha mais 1 ou 2 casas levantando. Então, assim, isso é um fato que marcou muito. Segundo fato, das missas, como a gente sempre foi dedicado à igreja, é uma parte que eu amo muito de paixão, né? Deus é tudo na nossa vida. Com certeza. É Ele que nos dá sustento, é Ele que nos dá a força, a base que a gente tem, é nele que a gente encontra. E é nas dificuldades, é nas alegrias, em todos os momentos Deus está presente. Sim, com Se a gente está certeza. feliz, Deus está presente, a gente agradece. Se a gente está com dificuldade, a gente Agradece. corre também. lá e agradece, fala, Jesus, obrigado que aconteceu só isso, que não foi o pior. Não é para reclamar, né? Não é para reclamar. É para agradecer. Quanto menos a gente reclamar, e parece que com o passar do tempo a gente vai aprendendo que quanto menos a gente reclamar, melhor as coisas boas acontecem. Sim, porque eu falo que eu falo não, e isso é fato. Se você pegar a palavra reclamar, o é voltar, clamar é pedir. Então, se eu estou reclamando de um problema, eu estou pedindo o problema constantemente. É diferente quando a gente fala de agradecer. Se nós separarmos a palavra, seria a graça descer. Então, eu estou pedindo a bênção. Então, quanto mais você agradece, mais você tem, com então, certeza. Assim, se eu tenho oportunidade de ir na igreja todo dia, a gente vai quase todos os dias. E cada dia que você vai, você sente um amor mais profundo. Sim. A gente sente uma fé, como é que eu vou te falar?
cada dia é melhor, o entendimento da gente é melhor. Sim. Entendeu? Então, se há 45 anos atrás a gente tinha uma vez por mês, uma vez a 45 dias, hoje eu só não vou na segunda-feira porque eu não tenho a Santa Missa. E durante todos os dias, algum dia eu falho mesmo, que eu não posso por algum motivo, então tudo bem. Mas eu penso, eu poderia ter ido. Hoje eu não fui porque não pude mesmo. Não pude mesmo. Mas é muito bom estar perto, presente, sabe? Sim. Porque e aí quando você deita, você agradece, Senhor, obrigado por esse dia, por tudo que temos e somos, por estar vivo, por estar aqui. Eu falo que o fato de você... Sou ministro da abrir Eucaristia, né, há vários anos, até esse ano. Agora, a partir de junho, é o último mês que já vai ter uma turma nova. Uma turma nova, mais novos, né? Então, assim, gente, foi um aprendizado enorme essa parte da minha vida, esses anos que eu servi, mais perto ainda do que eu já servia. Acredito. Porque você está perto de Deus. Primeiro, vamos lá. Para você suportar a vinda, as dificuldades, porque aqui a gente só está contando um décimo de tudo que você já passou lá atrás, há 45 anos atrás. Sim. Então, é a fé para sustentar. É a fé. É a fé, porque você fala assim, que se você chegar num lugar, né, você sai, vamos brincar, de uma civilização que você tinha lá no Paraná. Mesmo sendo uma cidade pequena e tudo mais, mas as facilidades eram outras. E você vir para um lugar que nem cidade não era, você vê ela se emancipar, você participar da primeira eleição da cidade, participar da primeira votação para prefeito, e você acompanhar isso o tempo todo, você vê chegar hospitais, postos de saúde, médicos. Então, outro ponto que me lembrei agora, que me toca muito, você falou o primeiro prefeito, né, seu Gilberto Brizotti, foi na época dele, do primeiro prefeito, que eu fiz concurso público. Ah, então conta esse pedacinho, porque eu sei que você faz parte do desenvolvimento da saúde da cidade, né? Então, como é que você entrou nisso? Conta pra gente. Então, se é uma parte que me toca muito, né? Essa parte foi muito forte na minha vida, porque minha mãe me incentivou. Depois de vários anos que eu estava aqui, né? Que a gente estava aqui, minha mãe também veio para cá. Então meus a família pais vieram para cá. Tem meus pais, minhas duas irmãs, né? Minha irmã, a irmã mais velha, casou 2 meses depois do que eu e veio também. Então já ajudou um pouquinho. Já tinha uma companhia, que eu não falei no início. Aí depois de há mais ou menos 33 anos, 32, 33, a minha irmã mais nova veio com meus pais e a família, né? Então, assim, minha mãe, eu cheguei, foi em 1990, eu cheguei na casa dela aqui, ela falou pra mim, vai ter concurso público, por que você e o Paulo não fazem? Falei, mas fazer concurso público pra quê? Né? Nós morávamos numa fazenda aqui pertinho, 5 quilômetros, a gente vinha todos os dias, mas fazer concurso pra quê? Ela falou, vai lá e olha, tem uma lista lá de... Vê o que você... cargos, vai lá ver em que você se encaixa. Escolhe o que você quer. Outra parte que marcou muito a minha vida, que eu devo isso à minha mãe. Aí eu fui lá, olhei. A atendente de enfermagem. E foi ali. Me inscrevi, fez minha inscrição, meu esposo fez para mestre de obras, que também... Ele conhece esse município de ponta a ponta, arrumando essas estradas e fazenda e papapá. E aí fui lá, fiz... Eu não sabia nada. Eu não sabia ser atendente de enfermagem. Porque você casou aos 17, não deu tempo de fazer nada, né? Não. Antigamente a gente tinha os cursos técnicos que acompanhavam o ensino, hoje é ensino médio, né? Antes era colegial. Então não deu tempo de fazer nada. Não. E aí, através de quem trabalhava lá, que as minhas amigas, que só tenho boas recordações também, fui aprendendo, fui estudando, fui fazendo cursinhos e cursos e me dediquei muito na área da vacina, em todas as áreas, mas na área da vacina, Bruno pode falar que
O cartão dele deve estar cheio Da marca. da assinatura da tia Dione. Dione. E aí, tipo assim, vacinei crianças, depois essas crianças casaram, depois já levavam os filhos para me vacinar. Para mim era uma honra isso, E sabe? quem que te ensinou? Porque tinha que aprender, nós fizemos concurso, não sabíamos nada. Quem que te ensinou? Como é que você foi desenvolvendo isso? Fui desenvolvendo, Janice? no início foi tudo assim, olhando, aprendendo, lendo, né? Dona Neiva, que já estava ali na saúde, que era a esposa do prefeito, e a Simone dos Santos. Simone foi uma parceira, olha, também que foi para a vida. E outra colega que também entrou no mesmo dia que eu, Ivete, que também trabalhamos praticamente esses 30 anos juntas. Ela se afastou um tempo, foi para o hospital, depois voltava e aposentamos também com pouco tempo de diferença, aí uns meses antes que ela. E a gente foi aprendendo na raça. Sabe o que é aprender na raça? Você imagina. É porque não tinha. Não tinha. Não tinha um Aí, YouTube igual a gente BCG, tem a hoje pra vacina aprender. BCG, se fazia em Lucas do Rio Verde. A cada 4 meses se marcava uma data, aí as mães levavam as criancinhas lá. Tipo, não que eu entrei lá e já comecei a fazer vacina. Sim. Quem fazia era a Simone, entendeu? Era tudo. Aí todo foi mundo vendo, mas assim, eu fui aprendendo mesmo no sufoco, a raça mesmo. Acredito, porque Sabe? não tem quem ensina, não tinha curso profissionalizante. Tava tudo começando. E era uma parte difícil porque não tinha enfermeira, que hoje tem enfermeira nas unidades básicas, hoje tem enfermeira no hospital, hoje tem enfermeira para todo canto. Depois de um bom tempo já que eu trabalhava, que veio a primeira enfermeira para dar suporte para gente, entendeu? Sim. Aí ela ficou uns tempos, foi embora, aí quando ela entrou, né, quando ela veio, também trouxe muitas coisas novas. A gente leva aquele susto. É porque até então, como não tinha como fazer, nós inventamos. Exato. Nós construímos uma forma de fazer dar certo. Isso. De repente vem alguém que já tem uma instrução e traz algo diferente que precisamos adaptar. Isso. Então, não Aí tem. toda mudança, a gente gera um medo, né? Com certeza, porque tira a gente da zona de conforto. E aí, né? Exatamente. Mas é muito bom depois que você aprende. né? Gostoso. Depois que você aprende, você pensa, nossa, valeu a pena, me esforcei, né? Então, assim, a gente aprendeu muito com ela, muito. Andréia. Olha que legal. Ou seja, Era um casal. 2 enfermeiros sanitaristas, eram muito bons. e você ficou 30 anos 30 anos. dentro da saúde. Aí, nesses 30 anos, eu fui me dedicando... Nesse período que ela ficou com a gente, a Andréia, ela implantou o programa da hanseníase também. Aí, quando ela foi embora para Sorriso, ela ficou um tempo, daí ela fez concurso, passou em Sorriso, concurso do Estado, foi embora. E aí, eu assumi a parte da hanseníase. Aí, o médico que era prefeito na época, falou, já era outro, ele falou assim... Janese, eu vou mandar você para Barra do Bugres fazer um curso, que é uma cidade Sim, aqui próxima, para você fazer um curso para você se aperfeiçoar em hanseníase. Tínhamos um caso, e esse paciente ia buscar medicamento em Lucas. Certo. Que foi nessa época que a Andréia veio para cá, que começou essa situação. Aí fiquei uma semana lá, me apaixonei pela hanseníase, que isso eu não escondo de ninguém. Amo, amo, amo. Se eu pudesse, só parei porque meu tempo até, tipo, depois que eu aposentei, ainda eu ia na clínica do médico físio, ajudar o Dr. Sérgio, avaliar alguns pacientes quando ele precisava. Mas aí, probleminha de joelho, sabe? Sim. Aí eu tô tendo umas limitações, aí eu preferi parar. Mas assim, umas pessoas, os pacientes de hanseníase são pessoas que se sentem muito carentes, precisam muito de ajuda. Até porque eu acredito que a hanseníase ainda não é algo bem trabalhado, eu falo assim, bem mostrado pra gente, pra você poder tratar para tudo. É algo ainda que é meio obscuro. E as pessoas têm muito preconceito. Exatamente. Tem muito preconceito, tipo,
Tem paciente, tinha na minha época pacientes que eles tinham preconceito deles mesmos. Eles não queriam que olha, eu não quero que a senhora fale para ninguém, eu não quero que a senhora fale nem para minha família. Não tem como, eu tenho que avaliar a sua família. Porque ela é transmissível, né? Entendeu? Se era funcionário de alguma empresa, não podia o patrão saber que ele tinha medo de ser mandado embora. Não, ele não vai te mandar embora, porque se ele mandar embora, ele vai ter que indenizar você. Ele não pode te dispensar. Então vinha toda uma orientação, e eu sempre gostei muito dessa parte de orientar. Sempre gostei muito de diálogo, muito falar. Olha aí. Nos PSFs, teve olha, nem vou citar tantas enfermeiras que passaram nos PSFs que eu trabalhei com elas, tenho um respeito enorme depois, porque me ajudaram muito. Sim. São várias, né? E sempre a gente tinha apoio, corria lá, me ajudava aqui, me ajudava lá, enfim. Mas é uma parte, a hanseníase, depois da vacina, quando eu passei direto para a hanseníase, é a parte que eu... Mais se apaixonou. Mais. Mas a vacina também eu amava. Eu justamente ia te perguntar isso. Ao longo dos seus 30 anos, o que mais te emocionou, o que mais te marcou nessa carreira sua? Porque eu sei que é uma carreira muito bonita, né? Cuidar de ser humano é muito bonito. Eu sou suspeita a dizer disso. Sim. Cuido do lado emocional. Sim. O que mais te emocionou, te marcou, Dionês? Olha, o que mais me marca até hoje é quando eu chego num lugar, num mercado, numa festa, qualquer lugar que tenha mais pessoas, mais gente, que tenha algumas pessoas assim que faz tempo que eu não vejo, que vem me dar um abraço, que eu recebo aquele carinho. Nossa, quanto tempo que eu não te via, que saudade de fazer vacina com você. Eu falo, meu Deus, faz uma vida que eu não faço vacina, eu falo, né? Então, assim, as pessoas que procuram, porque hoje está tudo tão diferente da época que eu iniciei, né? Sim. Sem contar que eu pulei uma parte, que eu falo bastante, né? Vamos falar, vamos contar tudo. Quando a gente iniciou, lá pelos anos, não lembro bem o ano que foi criado o projeto Itanhangá. E o projeto Itanhangá. Ipiranga do Norte, assentamentos. Assentamento. Realmente foi um dos maiores assentamentos que nós tivemos, né? A palavra certa, eu falei, a palavra certa é assentamento. O que acontecia, Ana? A gente ia lá fazer vacina nesse povo. A gente fazia vacina o dia inteiro. No início não, lógico, no início era poucas pessoas, mas poucas depois crianças, começa a aumentar. Mas depois teve épocas da gente ir de manhã e lá a gente passava o dia vacinando. Meu Deus. Eu e Ivete. Ivete e para eu. um assentamento. Para um assentamento. Caixas de isopor, caixa com gelo, caixa com lanche. O que era o lanche? Pão, mortadela, queijo, uma Coca-Cola. Sim. Água. Entendeu? Porque não tinha. Não. Não tinha nem onde comprar. É o que eu ia dizer, Não isso. Tinha. Não tinha onde no comprar, início, porque era um no início não tinha. Né? Depois tinha, mais tarde tinha. A gente saía do Itanhangá e ia almoçar na terra, que tinha um restaurante que fazia uma comida gostosa. A gente ia almoçar na terra. Não, vamos almoçar na terra. A gente ia para Simeone. Daí de Itanhangá a gente ia para Simeone, a gente ia para as fazendas. Ou seja, você não viu só o crescimento, a construção de Itapurá. Não. Você viu a construção dessa região nossa inteirinha. Exatamente. Se eu for para lá hoje, eu nem vou conhecer mais aquela parte, que faz muitos anos que eu não vou, né? Aí depois que foi crescendo, emancipou, e já abriu salas de vacina, aí eu também... Graças a Deus, gente, graças a Deus, já fizemos a nossa parte, nossa parte. Exatamente, agora é deixar que os outros venham e dê sequência em tudo aquilo que vocês construíram, porque foi vocês, né? É uma força-tarefa de várias pessoas, sim, mas vocês fizeram parte da construção, né? Vocês fizeram parte na íntegra de tudo isso, porque viram nascer. Sim, a gente tem uma gratidão enorme por ter prestado a palavra correta seria esse trabalho prestado a essas comunidades, sim, né? Hoje, se a gente chega lá e contar, talvez as pessoas que estejam lá não vão entender esse sim, lado nosso, não vão entender talvez. Mas a gente que passou por isso, que a gente ia com uma caminhonete, com a porta amarrada,
Entendeu? Bem amarrada, porque E bem amarrada, dependendo do porque solavanco ela a abria tranca da e caminhonete já saía tinha junto. ido. Hoje vai de ar-condicionado, tem ar-condicionado nas salas, hoje tem conforto. Não, não tinha nada disso, não. E ainda tá ruim, E né? ainda tá ruim. Não sabe o que que era. Não, hoje não sabe o que é ruim. Para Exatamente. quem está entrando agora, entendeu? Então, talvez essa história sirva para alguma coisa. Mas assim, eu nunca esqueço que a caminhonete tinha uma porta tão ruinzinha que a trava escapou e a gente estava indo com um médico nessa época, que o médico também ia para atender, doutor Jorge, ele tirou o jaleco e amarrou. Exato. Então, agora que eu estou lembrando essas partes, vem vindo à tona. Vai vir à tona, Partes, né? entendeu? Mas Exato. assim, são partes que mexem muito com a gente, sabe? Mexe Eu muito com a acredito. gente. Porque você viu tudo isso. É. E hoje olhar para Itapurá, né? Olhar para essa cidade, o que que você sente? Eu sinto um privilégio de morar aqui. Sinto um privilégio. Não tenho vontade de mudar daqui jamais. Me sinto realizada aqui. Já deu arrependimento, Dionês, de um dia ter vindo? Não, nunca. Que legal. Depois que meus pais vieram, então, Ai, que quando bacana. eles estavam para lá ainda era mais difícil, porque a gente não tinha condições de ir todo ano, né, visitá-los. Não era, a gente passou perrengues bravos nesse Mato Grosso. Não, eu imagino, porque a gente lá no, quando nós fomos vir para cá, isso que só tem 3 anos e meio, mais ou menos, que Sim, eu tô aqui, uma frase que marcou foi que o Mato Grosso não é para os fracos. sim. É, se fala até hoje. Que o Mato Grosso não é para os fracos, e realmente, porque a hora que eu escuto, eu falo, eu que estou tendo esse privilégio de conhecer histórias, né, extraordinárias aqui de Itapurá e do Mato Grosso em si, mas quando você começa a imaginar, nossa, eu lavo roupa no rio, né, tinha que ir lá manualmente tirar a água do poço, porque não tinha uma bomba elétrica para isso. Não, No calor que se faz aqui, não tinha um ventilador. não tinha. Tinha que se abanar com papel, feito leque feito de papel de folha sulfite, né? De Isso. folha. É inimaginável imaginar o quanto vocês passaram para ter o que temos hoje. Para poder andar na rua asfaltada, Uma né? cidade bonita. Uma cidade bonita, organizada, que tem aí a saúde funcionando, positiva ou negativa, com seus pontos bons e ruins, é Sim, normal, sim. que tem tudo, não dá para imaginar. Eu imagino que Foi um acompanhamento assim, né? Que nem às vezes o Paulo comenta, meu esposo comenta com um conhecido, um amigo que vai lá em casa sobre as estradas, que ele também acompanhou essa parte de fora da cidade, né? Mas eu fico imaginando como que se trabalhava naquela época, né? E hoje também, desde a parte de fora, tanto os carros hoje, como postos de saúde, como hospitais. O hospital, quando foi construído o hospital aqui, era um hospitalzinho de madeira, muito pequenininho. Se fazia cesariana, se fazia parto naquele hospital. qual foi o primeiro médico que chegou em Itapurá? Essa curiosidade é minha agora, que me surgiu. Quem foi? Mas olha, eu não vou lembrar o nome para te falar. Esse eu não vou lembrar para te falar. Não lembro. Mas assim, é uma parte que foi, e aí foi crescendo, esse hospital foi crescendo, crescendo, crescendo. E você vê, hoje está aí, ainda não tem suporte que necessário, ainda não temos, né? Mas pela cidade, pelo tamanho que tá, É que Itapurá está dando suporte para todas as outras, né? é, Itapurá, querendo ou não, ele está tomando uma proporção que eu acho que quando vocês chegaram, ou mesmo o primeiro que chegou, nunca imaginou que fosse ser. Porque ó, hoje a gente vem gente de Nova Maringá, você recebe de Itaiangá, você, né? sim, Algumas vão para Sorriso, mas o centro está é aqui. aqui, é Vem aqui. tudo primeiro aqui para depois daqui virar, né? Virou um centro de distribuição até dentro da área da saúde. Isso, Então, talvez não se imaginasse que ia chegar nisso. Né? exatamente. Então, realmente, se a gente parar para pensar hoje, o hospital é pequeno para dar esse suporte pela demanda que nós pela temos. demanda que temos. Exatamente. Aham.
porque as unidades básicas, você vê uma em cada bairro e atende, né? Mas é um ciclo que foi vindo e foi crescendo e a gente acompanhou e tem uma alegria enorme de poder participar, de poder comentar. De tudo, De né? tudo. Não, é uma história muito bonita, né? Até porque, ó, seus filhos nasceram aqui, os netos nasceram aqui, a família sua pós-casamento, a sua família de construção foi construída aqui, né? Aqui. E poder hoje olhar para Itapurá comemorando mais um aninho de vida é um privilégio, É um mesmo, eu privilégio. acredito que seja mesmo. Com certeza é. Olhar para quantas vidas você ajudou com a Hanseníase e quantas histórias, né? Com certeza. Que delícia escutar a sua história, Dionese, que gostoso! Eu imagino que a satisfação, imagino que deve estar passando um filme agora, né? Tá, vixe, lembrei muita coisa que eu já vim pensando durante essa semana, porque eu nunca imaginei isso, passar por esse momento, assim, essa conversa agradável, né? Mas lembrei muitas coisas, muitas coisas. Nessa semana foi uma semana de recordações, boas, outro tanto nem tanto, mas a gente sempre olha pelo lado das melhores. O que passou, passou. Passou. O que não foi tão bom, espero que a gente tire alguma lição disso. Sim. Né? Agora, não por falar disso, mas na sua concepção, qual foi o pior momento para você? Teve, né, algum momento que você falou, olha, não dá, eu acho que eu quero desistir, mesmo sabendo que não era essa uma opção. Mas teve algum momento ruim para você? Então, acho que o pior momento para mim foi logo que eu cheguei aqui, um tempo depois, a saudade. Eita, essa deve ter A apertado. saudade da minha família. Porque até os 17 anos eu não tinha saído de casa para nada. Eu era uma adolescente ainda, Sim. quase jovem. Me casei muito cedo e chegando aqui, aquele emaranhado de novidades que eu digo, não é novidades, uma busca por novidades, mas que não tinha muito por buscar. Sim. E era pouquíssimas pessoas, enfim, eu chorava muito, chorava, meu Deus do céu. Chorei muito nesse Mato Grosso. Eu acredito. Chorei muito. Aí hoje em dia eu falo, olha, eu não choro mais, hoje eu não choro mais porque acho que não tenho mais lágrimas. Brincando. Mas assim, eu tinha muito saudade dos meus pais. Aí depois de muitos anos, que teve falava-se o PS, o posto telefônico, Sim. né? Tinha um orelhão. Orelhão. A gente ia lá, tinha uma secretária, você comprava o tanto que você queria falar. A ficha. Aí eu conseguia ligar de vez em quando para minha família. Porque é um lugar Aí mais eu inóspito na chorava época. do que eu falava. Então, esse momento aqui também ficou gravado. E porque eu sou muito grata aos meus pais e a gente sempre foi ali, a gente morou no sítio, era muito unido, né? Sim. Então era uma parte que me toca muito. Foi vamos dizer assim, um corte de um cordão umbilical muito brusco. Exatamente, muito brusco. Porque chegar num lugar praticamente inóspito, né? Que não tinha nada. Nada. Não tinha um telefone, não se tinha. Acompanha o marido que você ama, mas que a gente estava, né? Começando a vida, mas também deixou para trás a família que amava. Exatamente. Então, a mulher, eu falo por mim, que eu sou muito nesse lado emotiva, sabe? Por minha mãe, por minha família, meu pai. Em 2008 perdi meu pai. E hoje minha mãe tem 85 anos. Olha que legal, É difícil que difícil o dia que eu não vou ver ela, quando eu não posso mesmo, mas é muito bom estar com ela ali, nem que seja meia horinha, uma horinha. É muito bom poder passar um tempinho com ela todos os dias. Porque a saudade doeu muito. Doeu muito, 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 muito. Não, eu imagino que não é fácil. Eu falo, né, a força da mulher. Mais uma vez a nossa força, porque a maioria de nós veio pra cá acompanhando o marido. Sim. Nós não viemos de Alegre. Não. Eu vim acompanhando meu esposo. Você veio acompanhando o seu. A maioria que eu escuto acompanhando. E eu falo que assim, nós temos que ter opinião para ficar. Sim, muita opinião. Porque a gente fala assim, hoje
Temos milhões de facilidades. Você tem aeroporto em Sinop, em Sorriso, só não temos em Lucas, né? Vamos falar assim, o aeroporto comercial, nós temos em Cuiabá, temos carro, temos rodovia asfaltada, temos toda a facilidade. Mas não é fácil falar assim, ó, eu tô indo, mas daqui a pouco eu vou, hoje eu resolvi que eu vou visitar. Não, não é assim. Porque tudo é 1.000 quilômetros para cima. Não tem nada de 100, pelo menos na minha família. É 1.500, 2.000, dependendo do ponto que nós vamos. Você não vai daqui para daqui a pouco. Não. Né? E aí você começa a criar, e aí eu falo que é gostoso isso aqui, eu não sei se você sentiu isso ou não, mas o quanto a gente vai as pessoas vão se ajudando, vão recebendo, e você vai construindo uma família que de não estranhos. De estranhos, exatamente. Não, amigos, uma parte que eu ia te falar antes, e daí fugiu, os amigos, as amizades que eu criei nos anos que eu trabalhei. Sim. Entendeu? Uhum. Amigos que a gente fez no trabalho, pacientes, entendeu? Que vira amigo, sim, sabe? Então, assim, é uma amizade boa. É gostoso. Não é uma amizade que você se visita, que você se vê, mas quando você se encontra, é aquele abraço gostoso, ou só um bom dia. Bom dia, bom dia. Então, essa sou eu. Que delícia, que linda, né? Não tenho outra palavra para dizer. Porque é exato o que você colocou agora. Amigos, pacientes que viram amigos, a gente não precisa estar na casa um do outro. Não. Não tem essa necessidade. Mas... Ana, nunca deixei, a hora que fosse, eu nunca deixei, os pacientes de hanseníase todos tinham meu telefone. Só se algum não pedia. Tinha meu telefone, a hora que fosse, que estava com dor, que estava isso, que estava aquilo, mandava mensagem, o que podia fazer, faz tal coisa, faz uma compressa gelada, põe o pé na água fria, faz isso, faz aquilo, tomou o remédio certinho hoje, tomou bastante água, hidratou esse pé, hidratou esse braço, entendeu? Então, assim, isso é coisa minha. É você, né? É coisa minha. Fui criticada, muitas vezes. Pra que você deu o teu telefone para paciente? Eu fui criticada. Acredito. Mas eu não ligava para isso, não. E eu já escutei, olha que eu tô pouquíssimo aqui, e hoje eu tô te conhecendo, né? Mas eu já ouvi que foi a Dionês quem descobriu que eu estava com hanseníase, que médico não descobria. Olha o grau de importância que você teve na vida de muita gente, por isso, por esse coração, por ser assim, por dar o telefone, por permitir que as pessoas cheguem até você. E isso faz uma diferença gigante no nosso mundo da saúde. É porque eu sempre pensava assim, eu não sei se quando eu ia para os treinamentos, eu ia para os treinamentos. Eu não ia para passar tempo fora, 2, 3 dias fora, ou 2 dias, ou uma semana. Eu sempre focava o máximo que eu podia. Nos intervalos eu ia perguntar para os professores, que eram pessoas inteligentes, pessoas que estavam ali há anos e anos e anos na minha frente. E eu sempre escutava aquilo, prestava atenção. E uma coisa que me tocava sempre, que eles falavam, se põe no lugar do paciente. Sim. Se põe no lugar daquela pessoa. Eu falo que essa é a melhor forma de ajudar. Não é que você vai sentir a dor dele, porque isso não existe, não dá. Existe. Mas você sabe se posicionar na condição de necessidade. E se fosse eu que estaria passando por esse processo, por esse momento de dificuldade? O que eu gostaria? O que eu gostaria? De ser bem tratada. É só carinho. Ele só precisava de uma conversa, de um carinho naquele momento, já ia aliviar a dor dele. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu sempre me colocava no lugar da pessoa. Mas e se fosse eu? Exato. E é assim. E olha aí na grande pessoa que você se transformou. No tamanho da importância, né, de Itapurá, o tamanho da contribuição que você deu para cá. Que legal, que bacana, parabéns. Obrigada. Parabéns por essa força, por essa... Né? Obrigada. Que delícia. Dionês, bom, contribuiu para a cidade, fez Itapurá, ajudou na verdade, né, Itapurá se tornar no que é, contribuiu de uma forma imensa para a saúde. E hoje... Você já disse que está aposentada
que já saiu do seu habitat natural de área da saúde. O que você está fazendo? Porque não é fácil não, ter uma vida agitada e simplesmente parar para falar assim, agora eu vou viver só para cuidar dos netos. Eu acho que não é bem o seu perfil. O que tu está fazendo hoje? Então hoje, além de cuidar da minha família, me dedico à minha família, me dedico à igreja, que nem eu já te falei, eu sou uma revendedora oficial da marca Power de Buy Coffee. Nossa! Vendo roupas fitness. Muito bem! Roupa de academia, roupa de pilates, roupa de ginástica, roupas leves, roupas incentivo, levo, busco, converso. Isso faz muito bem para mim. Quando eu iniciei isso há um ano e pouco atrás, a minha filha me incentivou muito. E eu falei, Flávia, eu não quero ficar parada, eu não posso ficar parada, eu vou procurar alguma coisa para fazer. Ela falou, mãe, eu já sei o que você vai fazer. Você vai vender roupa fitness, você vai andar, você vai ver gente. Estou amando. Ah, então agora ela criou uma nova versão dela de vendedora. Agora eu estou... Aí as pessoas até brincam comigo, como que tá essa fase aí? A minha vendedora, as meninas, né? Sim. Mas assim, tá sendo uma fase ótima. Tá sendo uma fase boa pra mim, porque eu sei que eu tenho aquela... Não é uma obrigação. Se eu posso, eu vou hoje. Se eu não posso, eu não vou, não levo, por algum motivo. Mas assim, é algo que eu tô fazendo que eu tô sentindo... Tô me sentindo muito leve. Tá muito bom. Com certeza, que bom. Então, olha aí, né? Reinventando mais uma vez. Mais uma vez. A cada fase... Além de cozinhar, que eu amo, né? Amo cozinhar. Então, ou seja, a cada fase, cada momento da tua vida, que eu você nunca pensei na minha vida que eu ia ser sacoleira, que eu ia vender. Você entendeu? Adorei, sacoleira foi o melhor. Entendeu? Olha. Nós se reinventamos. Sim. Essa é a nossa magia. Que bom que nós podemos fazer isso, né? É melhor do que ficar ali paradinha. Nossa, eu ia ficar doente, eu não podia ficar parada, não podia. Não dá conta mesmo, a gente não dá, não. Mas então, vamos fazer a nossa brincadeira? Sim. Vamos fazer? Depois você deixa um recadinho para Tapurar, né? Porque hoje, no aniversário daqui, nós temos que comemorar. Beleza. Dionês, aqui tem papeizinhos. Tá. E aqui tem uma palavrinha. Eu quero que você retire um e diga para nós o que essa palavra representa para você. Força. Não digo. Eu acho que esse potinho tem ouvido. Eu sempre repito isso aqui, tá? Porque todas as histórias, no final, existe uma palavra que fecha. Combina. Força. Realmente é força, determinação. Força é tudo que a pessoa que eu precisei. Que eu precisei há 45 anos que eu cheguei aqui. Força. Que a minha família precisou. E precisa até hoje. Sim. Vem vindo. A gente precisa de força todos os dias. É na coragem, é na força em Deus, é na fé em Deus, que a gente encontra tudo que a gente precisa, tudo que a gente busca. Sim, com certeza. Que bom, obrigada. Obrigada por contar. Eu que agradeço de coração. Foi muito gostoso poder escutar a sua história, poder escutar a construção dessa cidade que acolhe, né? E acolheu e continua acolhendo tantas pessoas que vêm. Porque, olha, é um vai e vem de estrangeiro. Eu brinco que esses estrangeiros que chegam pra cá toda hora. Com certeza. É um vai e vem muito grande, com certeza. É um vai e vem muito grande. Que bom ter pessoas como você. Obrigada. Para poder contar tudo isso com tanto carinho, com tanto amor. Porque dá pra ver o tanto quanto você ama tudo isso. Obrigada. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme te conhecer. Prazer é todo meu. E viver isso com você aqui. Mais uma vez, foi pega de surpresa. Mas mesmo que eu soubesse um mês atrás, ia ser isso. Sim, porque essa é você. Essa é eu. Isso é o mais gostoso. Isso é a essência do Café Rios. Amém. É poder ter pessoas, é chamar pessoas assim. Seja você. A gente não quer... Fantasia a gente tem de monte por aí. É só abrir o Instagram que tem um monte de coisinha. Sim. Mas não, a gente quer histórias de verdade, pessoas de verdade. Aqui a gente já chorou, já riu, já aconteceu de tudo um pouquinho no café. Sim. Então isso que é gostoso. Obrigada mais uma vez. De coração. Amém. E estamos encerrando esse episódio tão lindo e extraordinário. E parabéns para Tapurá, parabéns para todos os tapuraenses, né? Com essa cidade tão gostosa e acolhedora que nós temos.
Aguarde os nossos próximos capítulos. Tchau, tchau! Legal. Viu? Pra que ficar nervosa em casa, né? Eu tô dizendo, ninguém